Você ficará surpreso ao me ouvir anunciar que não pretendo dizer nada sobre o Espírito Santo como Consolador nesta manhã. Proponho reservar isso para um sermão especial esta noite. Neste discurso, tentarei explicar e reforçar certas outras doutrinas, que acredito serem claramente ensinadas neste texto, e que espero que Deus, o Espírito Santo, possa tornar proveitosas para nossas almas. O velho John Newton disse uma vez que havia alguns livros que ele não conseguia ler, eles eram bons e sólidos o suficiente, mas, disse ele, são livros de meio pence. Você tem que pegar uma certa quantidade antes de ter algum valor, há outros livros de prata e outros de ouro. Mas eu tenho um livro que é um livro de notas bancárias, e cada folha é uma nota bancária de imenso valor. Então descobri com este texto, que eu tinha uma nota bancária de uma quantia tão grande, que não poderia contá-la toda esta manhã. Eu teria que mantê-lo por várias horas antes de poder revelar a você todo o valor desta preciosa promessa, uma das últimas que Cristo deu ao seu povo. Convido sua atenção para esta passagem porque encontraremos nela algumas instruções sobre 4 pontos. Primeiro, a respeito da verdadeira e própria personalidade do Espírito Santo. Segundo, a respeito da agência unida das gloriosas 3 pessoas na obra de nossa salvação. Terceiro, encontraremos algo para estabelecer a doutrina da habitação do Espírito Santo nas almas de todos os crentes. E quarto, descobriremos a razão pela qual a mente carnal rejeita o Espírito Santo. Primeiro de tudo, teremos algumas pequenas instruções sobre a personalidade adequada do Espírito Santo. Estamos tão acostumados a falar sobre a influência do Espírito Santo e suas operações e graças sagradas, que somos propensos a esquecer que o Espírito Santo é verdadeira e realmente uma pessoa, que ele é uma subsistência, uma existência, ou, como nós, trinitários, costumamos dizer, uma pessoa na essência da divindade. Receio que, embora não saibamos, adquirimos o hábito de considerar o Espírito Santo como uma emanação fluindo do Pai e do Filho, mas não como sendo realmente uma pessoa. Sei que não é fácil levar em nossa mente a ideia do Espírito Santo como uma pessoa. Posso pensar no Pai como uma pessoa, porque seus atos são tais que posso entender. Vejo-o pendurar o mundo no éter, contemplo-o envolvendo um mar recém-nascido em faixas de escuridão, sei que é ele quem formou as gotas de granizo, que conduz as estrelas por suas hostes e as chama pelo nome. Posso concebê-lo como uma pessoa, porque contemplo suas operações. Posso realizar Jesus, o Filho do Homem, como uma pessoa real, porque ele é osso do meu osso e carne da minha carne. Não é preciso muito esforço da minha imaginação para imaginar o bebê em Belém, ou contemplar o homem de dores e familiarizado com o sofrimento do Rei dos Mártires, como ele foi perseguido no salão de Pilatos, ou pregado na árvore amaldiçoada por nossos pecados. Nem acho difícil às vezes realizar a pessoa do meu Jesus sentado em seu trono no céu, ou cingido com nuvens e usando o diadema de toda a criação, chamando a terra para julgamento, e nos convocando para ouvir nossa sentença final. Mas quando chego a lidar com o Espírito Santo, suas operações são tão misteriosas, seus feitos são tão secretos, seus atos são tão removidos de tudo que é dos sentidos e do corpo, que não posso tão facilmente ter a ideia de que ele seja uma pessoa. Mas uma pessoa ele é, e Deus Espírito Santo não é uma influência, uma emanação, um fluxo de algo fluindo do Pai, mas ele é tanto uma pessoa real quanto Deus Filho, ou Deus Pai. Tentarei esta manhã estabelecer um pouco a doutrina, e mostrar a vocês a verdade dela, que Deus Espírito Santo é, na verdade, uma pessoa. A primeira prova que coletaremos da piscina do Santo Batismo. Deixe-me levá-lo para baixo, como levei outros, para a piscina, agora escondida, mas que eu gostaria que estivesse sempre aberta à sua vista. Deixe-me levá-lo para a fonte batismal, onde os crentes colocam o nome do Senhor Jesus, e você me ouvirá pronunciar as palavras solenes: eu te batizo em nome, observe, em nome, não nomes do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Todo aquele que é batizado de acordo com a verdadeira forma estabelecida nas Escrituras, deve ser um trinitário; caso contrário, seu batismo é uma farsa e uma mentira, e ele próprio é considerado um enganador e um hipócrita diante de Deus. Como o Pai é mencionado, e como o Filho é mencionado, assim é o Espírito Santo, e o todo é resumido como sendo uma trindade em unidade, por ser dito, não os nomes, mas o nome glorioso, o nome de Jeová, do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Deixe-me lembrá-lo de que a mesma coisa ocorre cada vez que você é dispensado desta casa de oração.
Ao pronunciar a solene bênção de encerramento, invocamos em seu nome o amor de Jesus Cristo, a graça do Pai e a comunhão do Espírito Santo, e assim, de acordo com a maneira apostólica, fazemos uma distinção manifesta entre as pessoas, mostrando que acreditamos que o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. Se não houvesse outras provas nas Escrituras, acho que estas seriam suficientes para todo homem sensato. Ele veria que se o Espírito Santo fosse uma mera influência, ele não seria mencionado em conjunto com dois que todos confessamos serem pessoas reais e adequadas. Um segundo argumento surge do fato de que o Espírito Santo realmente fez diferentes aparições na Terra. O grande Espírito se manifestou ao homem, ele assumiu uma forma, de modo que, embora não tenha sido contemplado por homens mortais, ele foi tão velado na aparência que foi visto, no que diz respeito a essa aparência, pelos olhos de todos os observadores. Você vê Jesus Cristo, nosso Salvador? Lá está o rio Jordão, com suas margens inclinadas e seus salgueiros chorando ao seu lado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, desce no riacho, e o Santo Batista, João, o mergulha nas ondas. As portas do céu são abertas, uma aparição milagrosa se apresenta, uma luz brilhante brilha do céu, mais brilhante que o sol em toda a sua grandeza, e para baixo em uma torrente de glória desce algo que você reconhece ser uma pomba. Ele repousa sobre Jesus, ele se assenta sobre sua cabeça sagrada, e assim como os antigos pintores colocaram uma auréola ao redor da testa de Jesus, assim o Espírito Santo derramou um esplendor ao redor do rosto daquele que veio para cumprir toda a justiça, e, portanto, começou com a ordenança do batismo. O Espírito Santo foi visto como uma pomba, para marcar sua pureza e sua gentileza, e ele desceu como uma pomba do céu para mostrar que é somente do céu que ele desce. E esta não é a única vez em que o Espírito Santo se manifestou em uma forma visível. Você vê aquela companhia de discípulos reunidos em um cenáculo, eles estão esperando por alguma bênção prometida, e em breve ela virá. Ouça! Há um som como de um vento forte e impetuoso, ele enche toda a casa onde eles estão sentados, e atônitos, eles olham ao redor, imaginando o que virá a seguir. Logo uma luz brilhante aparece, brilhando sobre as cabeças de cada um, línguas de fogo repartidas pousaram sobre eles. O que eram essas maravilhosas aparições de vento e chama senão uma exibição do Espírito Santo em sua pessoa adequada? Eu digo que o fato de uma aparição manifesta que ele deve ser uma pessoa. Uma influência não poderia parecer um atributo, não poderia parecer, não podemos ver atributos, não podemos contemplar influências. O Espírito Santo deve, então, ter sido uma pessoa, já que ele foi contemplado por olhos mortais, e ele veio sob o conhecimento do sentido mortal. Outra prova é o fato de que qualidades pessoais são, nas Escrituras, atribuídas ao Espírito Santo. Primeiro, deixe-me ler para você um texto no qual o Espírito Santo é mencionado como tendo entendimento. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, você lerá, mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Aqui você vê o entendimento, um poder de conhecimento atribuído ao Espírito Santo. Agora, se houver pessoas aqui cujas mentes sejam de uma compleição tão absurda que atribuiriam um atributo a outro e falariam de uma mera influência tendo entendimento, então desisto de todo o argumento. Mas acredito que todo homem racional admitirá que, quando se fala de algo como tendo um entendimento, deve ser uma existência, deve, de fato, ser uma pessoa. No capítulo 12, versículo 11 da mesma epístola, você encontrará uma vontade atribuída ao Espírito Santo. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo a cada um individualmente como quer. Então é claro que o Espírito tem uma vontade. Ele não vem de Deus simplesmente pela vontade de Deus, mas tem uma vontade própria, que está sempre de acordo com a vontade do infinito Jeová, mas é, no entanto, distinta e separada, portanto, digo que ele é uma pessoa. Em outro texto, o poder é atribuído ao Espírito Santo, e poder é algo que só pode ser atribuído a uma existência. Em Romanos 15:13, está escrito, ora,
O Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança, pelo poder do Espírito Santo. Não preciso insistir nisso, porque é evidente que onde quer que você encontre entendimento, vontade e poder, você também deve encontrar uma existência. Não pode ser um mero atributo, não pode ser uma metáfora, não pode ser uma influência personificada, mas deve ser uma pessoa. Mas eu tenho uma prova que, talvez, será mais reveladora para você do que qualquer outra. Atos e feitos são atribuídos ao Espírito Santo, portanto, ele deve ser uma pessoa. Você leu no primeiro capítulo do livro de Gênesis, que o Espírito pairava sobre a superfície da terra, quando ainda era toda desordem e confusão. Este mundo já foi uma massa de matéria caótica, não havia ordem, era como o vale da escuridão e da sombra da morte. Deus, o Espírito Santo, estendeu suas asas sobre ele, ele semeou as sementes da vida nele, os germes dos quais todos os seres surgiram foram implantados por ele impregnou a terra para que ela se tornasse capaz de vida. Agora, deve ter sido uma pessoa que trouxe ordem à confusão, deve ter sido uma existência que pairou sobre este mundo e o tornou o que ele é agora. Mas não lemos nas Escrituras algo mais do Espírito Santo? Sim, somos informados de que homens santos da antiguidade falaram movidos pelo Espírito Santo. Quando Moisés escreveu o Pentateuco, o Espírito Santo moveu sua mão. Quando Davi escreveu os Salmos e discursou doce música em sua harpa, foi o Espírito Santo que deu a seus dedos seu movimento seráfico. Quando Salomão deixou cair de seus lábios as palavras dos provérbios de sabedoria, ou quando ele entoou os cânticos de amor, foi o Espírito Santo que lhe deu palavras de conhecimento e hinos de arrebatamento. Ah! E que fogo foi aquele que tocou os lábios do eloquente Isaías? Que mão foi aquela que veio sobre Daniel? Que poder foi aquele que tornou Jeremias tão lamentoso em sua dor? Ou o que foi aquele que deu asas a Ezequiel e o fez como uma águia, voar em mistérios no alto e ver o poderoso desconhecido além do nosso alcance? Quem foi que fez de Amós, o pastor, um profeta? Quem ensinou o rude Ageu a pronunciar suas sentenças trovejantes? Quem mostrou a Abacuque os cavalos de Jeová marchando pelas águas? Ou quem acendeu a eloquência ardente de Não? Quem fez Malaquias fechar o livro com o murmúrio da palavra maldição? Quem estava em cada um deles, exceto o Espírito Santo? E não deve ter sido uma pessoa que falou em e através dessas testemunhas antigas. Devemos acreditar nisso. Não podemos deixar de acreditar nisso, quando lemos que homens santos da antiguidade falaram conforme eram movidos pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo deixou de ter influência sobre os homens, descobrimos que ele ainda lida com seus ministros e com todos os seus santos. Volte para Atos, e você verá que o Espírito Santo disse: separem-me Paulo e Barnabé para a obra. Nunca ouvi falar de um atributo dizendo tal coisa. O Espírito Santo disse a Pedro: vá até o centurião, e o que eu purifiquei, não chames tu comum. O Espírito Santo arrebatou Filipe depois que ele batizou o eunuco, e o levou para outro lugar, e o Espírito Santo disse a Paulo: não entrarás naquela cidade, mas te converterás em outra. E sabemos que o Espírito Santo foi enganado por Ananias e Safira, quando foi dito: não mentiste ao homem, mas a Deus. Novamente, esse poder que sentimos todos os dias, que somos chamados a pregar esse feitiço maravilhoso que torna nossos lábios tão potentes, esse poder que nos dá pensamentos que são como pássaros de uma região distante. Não os nativos de nossa alma, essa influência que às vezes sinto estranhamente, que, se não me dá poesia e eloquência, me dá um poder que nunca senti antes e me eleva acima de meus semelhantes, essa majestade com a qual ele veste seus ministros, até que no meio da batalha eles clamam Ahá! Como o cavalo de guerra de Jó se movem como leviatãs na água, esse poder que nos dá poder sobre os homens e os faz sentar e ouvir como se seus ouvidos estivessem acorrentados, como se estivessem hipnotizados pelo poder da varinha de algum mágico. Esse poder deve vir de uma pessoa. Deve vir do Espírito Santo. Mas não é dito nas Escrituras, e não sentimos isso, queridos irmãos, que é o Espírito Santo que regenera a alma. É o Espírito Santo que nos vivifica. Ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. É o Espírito Santo que transmite o primeiro germe da vida, convencendo-nos do pecado, da justiça e do julgamento vindouro. E não é o Espírito Santo que, depois que essa chama é acesa, ainda a atiça com o sopro de sua boca e a mantém viva? Seu autor é seu preservador. Ó!
Pode-se dizer que é o Espírito Santo que se esforça nas almas dos homens, que é o Espírito Santo que os traz para o doce lugar que é chamado Calvário. Pode-se dizer que ele faz todas essas coisas e ainda assim não é uma pessoa. Pode-se dizer, mas deve ser dito por tolos, pois nunca pode ser um homem sábio aquele que pode considerar que essas coisas podem ser feitas por qualquer outra pessoa que não uma pessoa gloriosa, uma existência divina. Permita-me dar-lhe mais uma prova, e terei feito isso. Certos sentimentos são atribuídos ao Espírito Santo, que só podem ser compreendidos sob a suposição de que ele é realmente uma pessoa. No quarto capítulo de Efésios, v. 30, é dito que o Espírito Santo pode ser entristecido. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Em Isaías, capitão Lii, v. 10, é dito que o Espírito Santo pode ser aborrecido, mas eles se rebelaram, e aborreceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles, e pelejou contra eles. Em Atos, capitão 7. v. 51, você lê que o Espírito Santo pode ser resistido. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim também vós. E no capítulo 5, v. 9, do mesmo livro, você verá que o Espírito Santo pode ser tentado. Somos informados de que Pedro disse a Ananias e Safira: como é que vocês concordaram entre si para tentar o Espírito do Senhor? Agora, essas coisas não poderiam ser emoções que poderiam ser atribuídas a uma qualidade ou uma emanação, elas devem ser entendidas como relacionadas a uma pessoa. Uma influência não poderia ser afligida, deve ser uma pessoa que pode ser afligida, aborrecida ou resistida. E agora, queridos irmãos, creio que estabeleci completamente o ponto da personalidade do Espírito Santo. Permitam-me agora, muito sinceramente, enfatizar a vocês a necessidade absoluta de ser sólido na doutrina da Trindade. Conheci um homem, um bom ministro de Jesus Cristo que ele é agora, e acredito que ele era antes de voltar seus olhos para a heresia. Ele começou a duvidar da gloriosa divindade de nosso bendito Senhor, e por anos ele pregou a doutrina heterodoxa, até que um dia ele ouviu um velho ministro muito excêntrico pregando sobre o texto: mas ali o glorioso Senhor será para nós um lugar de rios e riachos largos, onde nenhuma galera irá com remos, nem navio galante passará por ali. Seus arreios estão soltos, eles não poderiam fortalecer bem seu mastro, eles não poderiam estender a vela. Agora, disse o velho ministro, você desiste da Trindade, e suas amarras estão soltas, você não pode fortalecer seus mastros. Uma vez desista da doutrina das três pessoas, e suas amarras estão todas perdidas. Seu mastro, que deveria ser um suporte para sua embarcação, é um mastro frágil e balança. Um evangelho sem a Trindade é uma pirâmide construída sobre seu ápice. Um evangelho sem a Trindade é uma corda de areia que não pode se manter unida. Um evangelho sem a Trindade. Então, de fato, Satanás pode derrubá-lo. Mas me dê um evangelho com a Trindade, e o poder do inferno não pode prevalecer contra ele. Nenhum homem pode derrubá-lo mais do que uma bolha poderia rachar uma rocha, ou uma pena quebrar ao meio uma montanha. Tenha o pensamento das três pessoas, e você terá a medula de toda a divindade. Apenas conheço o Pai, e conheço o Filho, e conheço o Espírito Santo como um, e todas as coisas parecerão claras. Esta é a chave de ouro para os segredos da natureza, esta é a pista sedosa dos labirintos do mistério, e aquele que a entende, logo entenderá tudo o que os mortais podem saber. Agora, para o nosso segundo ponto: a agência unida das três pessoas na obra da nossa salvação. Olhe para o texto, e você encontrará todas as três pessoas mencionadas. Eu, isto é, o Filho, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Há as três pessoas mencionadas, todas elas fazendo algo pela nossa salvação. Eu orarei, diz o Filho. Eu enviarei, diz o Pai. Eu consolarei, diz o Espírito Santo. Agora, vamos, por alguns momentos, discursar sobre este tema maravilhoso: a unidade das três pessoas com relação ao grande propósito da salvação dos eleitos. Quando Deus fez o homem pela primeira vez, ele disse: façamos o homem, não deixe-me, mas façamos o homem à nossa própria imagem. Os Elohim da aliança disseram um ao outro: vamos nos tornar unidos o Criador do homem. Então, quando em eras muito passadas, na eternidade, eles disseram: vamos salvar o homem. Não foi o Pai que disse: vamos salvar o homem, mas as três pessoas disseram conjuntamente:
com um consentimento, vamos salvar o homem. É para mim uma fonte de doce conforto pensar que não é uma pessoa da Trindade que está comprometida com a minha salvação, não é simplesmente uma pessoa da divindade que jura que me redimirá, mas é um glorioso trio de seres semelhantes a Deus, e os três declaram, unidos, nós salvaremos o homem. Agora, observe aqui, que cada pessoa é mencionada como realizando um ofício separado. Eu orarei, diz o Filho, isso é intercessão. Eu enviarei, diz o Pai, isso é doação. Eu consolarei, diz o Espírito Santo, isso é influência sobrenatural. Ó! Se fosse possível para nós ver as três pessoas da divindade, nós contemplaríamos uma delas em pé diante do trono, com as mãos estendidas, clamando dia e noite, ó, Senhor, até quando? Nós veríamos alguém cingido com urim e tumim, pedras preciosas, nas quais estão escritos os 12 nomes das tribos de Israel, nós o contemplaríamos, clamando ao seu Pai, não te esqueças das tuas promessas, não te esqueças da tua aliança. Nós o ouviríamos fazer menção das nossas tristezas, e contar nossas dores em nosso favor, pois ele é nosso intercessor. E se pudéssemos contemplar o Pai, nós não o veríamos um espectador apático e ocioso da intercessão do Filho, mas nós o veríamos com ouvidos atentos ouvindo cada palavra de Jesus, e concedendo cada petição. Onde está o Espírito Santo o tempo todo? Ele está deitado ocioso? Oh, não, ele está flutuando sobre a terra. E quando ele vê uma alma cansada, ele diz, venha Jesus, ele lhe dará descanso. Quando ele contempla um olho cheio de lágrimas, ele enxuga as lágrimas, e ordena ao enlutado que procure conforto na cruz. Quando ele vê o crente sacudido pela tempestade, ele toma o leme de sua alma e fala a palavra de consolação. Ele ajuda os quebrantados de coração, e cura suas feridas, e, sempre em sua missão de misericórdia, ele voa ao redor do mundo, estando presente em todos os lugares. Veja como as três pessoas trabalham juntas. Não diga então, eu sou grato ao Filho, então você deveria ser, mas Deus Filho não o salva mais do que Deus Pai. Não imagine que Deus Pai é um grande tirano, e que Deus Filho teve que morrer para torná-lo misericordioso. Não foi para tornar o amor do Pai para com seu povo. Oh, não! Um ama tanto quanto o outro, os três estão unidos no grande propósito de resgatar os eleitos da condenação. Mas você deve notar outra coisa no meu texto, que mostrará a unidade abençoada dos três. Uma pessoa promete à outra. O Filho diz, eu rogarei ao Pai. Muito bem, os discípulos podem ter dito, podemos confiar em você para isso. E ele o enviará. Veja, aqui está o Filho assinando um vínculo em nome do Pai. Ele lhe enviará outro Consolador. Há um vínculo em nome do Espírito Santo também. E ele permanecerá com você para sempre. Uma pessoa fala pela outra. E como poderiam, se houvesse algum desacordo entre elas? Se uma desejasse salvar, e a outra não poderiam prometer em nome de outra. Mas o que quer que o Filho diga, o Pai ouve. O que quer que o Pai prometa, o Espírito Santo opera, e o que quer que o Espírito Santo injete na alma, isso Deus Pai cumpre. Então, os três juntos prometem mutuamente em nome uma da outra. Há um vínculo com três nomes anexados: Pai, Filho e Espírito Santo. Por três coisas imutáveis, assim como por duas, o cristão está seguro além do alcance da morte e do inferno. Uma trindade de seguranças, porque há uma trindade de Deus. Nosso terceiro ponto é a habitação do Espírito Santo nos crentes. Agora, amados, essas duas primeiras coisas têm sido questões de pura doutrina, este é o assunto da experiência. A habitação do Espírito Santo é um assunto tão profundo, e tão relacionado ao homem interior, que nenhuma alma será capaz de compreender verdadeira e realmente o que eu digo, a menos que tenha sido ensinado por Deus. Ouvi falar de um velho ministro, que disse a um colega de uma das faculdades de Cambridge, que ele entendia uma língua que nunca aprendeu em toda a sua vida. Eu não tenho, ele disse, nem um pouco de grego, e não sei latim, mas graças a Deus, posso falar a língua de Canaã, e isso é mais do que você pode. Então, amados, agora terei que falar um pouco da língua de Canaã. Se você não consegue me compreender, temo muito que seja porque você não é de extração israelita, você não é um filho de Deus, nem um herdeiro do reino dos céus. Somos informados no texto, que Jesus enviaria o Consolador, que habitaria nos santos para sempre, que habitaria com eles, estaria neles. O velho Inácio,
o mártir, costumava chamar a si mesmo de Teóforo, ou portador de Deus, porque, disse ele, eu carrego comigo o Espírito Santo. E verdadeiramente todo cristão é um portador de Deus. Não sabeis que sois templos do Espírito Santo? Porque ele habita em vós. Aquele homem não é cristão se não for sujeito da habitação do Espírito Santo. Ele pode falar bem, pode entender teologia, e ser um calvinista sólido. Ele será o filho da natureza finamente vestido, mas não o filho vivo. Ele pode ser um homem de intelecto tão profundo, alma tão gigantesca, mente tão abrangente e imaginação tão elevada, que pode mergulhar em todos os segredos da natureza. Pode conhecer o caminho que o olho da águia não viu e ir a profundezas onde o conhecimento dos mortais não alcança, mas ele não será um cristão com todo o seu conhecimento, ele não será um filho de Deus com todas as suas pesquisas, a menos que ele entenda o que é ter o Espírito Santo habitando nele e permanecendo nele, sim, e isso para sempre. Algumas pessoas chamam isso de fanatismo, e dizem, você é um quaquer, por que não seguir George Fox? Bem, não nos importaríamos muito, seguiríamos qualquer um que seguisse o Espírito Santo. Mesmo ele, com todas as suas excentricidades, não duvido, foi, em muitos casos, realmente inspirado pelo Espírito Santo, e sempre que encontro um homem em quem repousa o Espírito de Deus, o Espírito dentro de mim salta para ouvir o Espírito dentro dele, e sentimos que somos um. O Espírito de Deus em uma alma cristã reconhece o Espírito em outra. Lembro-me de conversar com um bom homem, como acredito que ele era, que insistia que era impossível para nós sabermos se tínhamos o Espírito Santo dentro de nós ou não. Eu gostaria que ele estivesse aqui esta manhã, porque eu lera este versículo para ele, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ah! Você acha que não pode dizer se tem o Espírito Santo ou não? Posso dizer se estou vivo ou não? Se eu fosse tocado por eletricidade, eu poderia dizer se eu estava ou não. Eu suponho que sim, o choque seria forte o suficiente para me fazer saber onde eu estava. Então, se eu tenho Deus dentro de mim, se eu tenho a divindade tabernaculada em meu peito, se eu tenho Deus, o Espírito Santo, descansando em meu coração, e fazendo um templo do meu corpo, você acha que eu saberei? Chame isso de fanatismo se quiser, mas eu confio que há alguns de nós que sabem o que é estar sempre, ou geralmente, sob a influência do Espírito Santo sempre em um sentido, geralmente em outro. Quando temos dificuldades, pedimos a direção do Espírito Santo. Quando não entendemos uma parte da Sagrada Escritura, pedimos a Deus, o Espírito Santo, que brilhe sobre nós. Quando estamos deprimidos, o Espírito Santo nos conforta. Você não pode dizer qual é o poder maravilhoso da habitação do Espírito Santo, como ele puxa a mão do santo quando ele toca a coisa proibida, como ele o leva a fazer uma aliança com seus olhos, como ele amarra seus pés, para que não caiam de forma escorregadia, como ele restringe seu coração e o mantém longe da tentação. Ó vós, que nada sabeis da habitação do Espírito Santo, não o desprezeis. Ó, não desprezeis o Espírito Santo, pois ele é o pecado imperdoável. Aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas aquele que falar contra o Espírito Santo, isso nunca lhe será perdoado, nem nesta vida, nem na que há de vir. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, tremei, para que em nada desprezeis as influências do Espírito Santo. Mas antes de fechar este ponto, há uma pequena palavra que me agrada muito, que é para sempre. Você sabia que eu não perderia isso? Você tinha certeza de que eu não poderia deixá-lo passar sem observação. Permanecerá com você para sempre. Eu queria poder trazer um armênio aqui para terminar meu sermão. Imagino que o vejo tomando essa palavra para sempre. Ele diria, para sempre, ele teria que gaguejar e gaguejar, pois ele nunca conseguiria dizer tudo de uma vez. Ele poderia ficar de pé e puxá-lo, e no final ele teria que dizer, a tradução está errada. E eu suponho que o pobre homem teria que provar que o original também estava errado. Ah! Mas bendito seja Deus, podemos ler isso, ele permanecerá com você para sempre. Uma vez me deu o Espírito Santo, e eu nunca o perderei até que para sempre tenha acabado, até que a eternidade tenha girado suas rodadas eternas. Agora temos que encerrar com uma breve observação sobre a razão pela qual o mundo rejeita o Espírito Santo. É dito, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece.
Você sabe o que às vezes significa o mundo daqueles a quem Deus em sua maravilhosa soberania passou por cima quando escolheu seu povo, os pretéritos, aqueles passados na maravilhosa preterição de Deus, não os réprobos que foram condenados à condenação por algum decreto terrível, mas aqueles passados por Deus, quando ele escolheu seus eleitos. Esses não podem receber o Espírito. Novamente, significa que todos em um estado carnal não são capazes de obter para si essa influência divina, e, portanto, é verdade, a quem o mundo não pode receber. O mundo não regenerado de pecadores despreza o Espírito Santo, por que não o vê? Sim, eu acredito que este é o grande segredo do porquê muitos riem da ideia da existência do Espírito Santo, porque eles não o veem. Você diz ao mundano: eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Ele diz: não consigo ver. Ele quer que seja algo tangível, algo que ele possa reconhecer com seus sentidos. Você já ouviu o argumento usado por um bom e velho cristão contra um médico infiel? O médico disse que não havia alma e perguntou: você já viu uma alma? Não, disse o cristão. Você já ouviu alguém? Não. Você já sentiu o cheiro de uma alma? Não. Você já provou uma alma? Não. Você já sentiu uma alma? Sim, disse o homem. Sinto que tenho uma dentro de mim. Bem, disse o médico, há 4 sentidos contra um, você só tem um do seu lado. Muito bem, disse o cristão, você já viu uma dor? Não. Você já ouviu uma dor? Não. Você já sentiu o cheiro de uma dor? Não. Você já sentiu o gosto de uma dor? Não. Você já sentiu alguma dor? Sim. E isso é o bastante, suponho, para provar que há dor. Sim. Então o mundano diz que não há Espírito Santo, porque ele não pode vê-lo. Bem, mas nós o sentimos. Você diz que isso é fanatismo, e que nós nunca o sentimos. Suponha que você me diga que o mel é amargo, eu respondo: não, tenho certeza de que você não pode ter provado, prove e experimente. Assim com o Espírito Santo, se você apenas sentisse sua influência, você não diria mais que não há Espírito Santo, porque você não pode vê-lo. Não há muitas coisas, mesmo na natureza, que não podemos ver. Você já viu o vento? Não, mas você sabe que há vento, quando você vê o furacão sacudindo as ondas e destruindo as habitações dos homens, ou quando, no suave zéfiro da noite, ele beija as flores e faz gotas de orvalho penderem em coroas peroladas ao redor da rosa. Você já viu eletricidade? Não, mas você sabe que existe tal coisa, pois ela viaja ao longo dos fios por milhares de milhas e carrega nossas mensagens. Embora você não possa ver a coisa em si, você sabe que existe tal coisa. Então você deve acreditar que há um Espírito Santo trabalhando em nós, tanto para querer quanto para fazer, mesmo que isso esteja além dos nossos sentidos. Mas a última razão pela qual os homens mundanos riem da doutrina do Espírito Santo é porque eles não a conhecem. Se eles a conhecessem por experiência sincera e se reconhecessem sua agência na alma, se eles já tivessem sido tocados por ela, se eles tivessem sido feitos para tremer sob um senso de pecado, se eles tivessem tido seus corações derretidos, eles nunca teriam duvidado da existência do Espírito Santo. E agora, amados, diz, ele habita convosco e estará em vós. Encerraremos com essa doce lembrança: o Espírito Santo habita em todos os crentes e estará com eles. Uma palavra de comentário e conselho aos santos de Deus e aos pecadores, e eu terminei. Santos do Senhor! Vocês ouviram esta manhã que Deus, o Espírito Santo, é uma pessoa, vocês tiveram isso provado às suas almas. O que se segue disto? Ora, segue-se quão fervorosos vocês devem ser em oração ao Espírito Santo, bem como pelo Espírito Santo. Deixe-me dizer que esta é uma inferência de que vocês devem elevar suas orações ao Espírito Santo, que vocês devem clamar fervorosamente a Ele, pois Ele é capaz de fazer muito mais abundantemente do que tudo o que vocês podem falar ou pensar. Vejam esta massa de pessoas. O que é para convertê-la? Vejam esta multidão. Quem deve fazer minha influência permear através da massa? Você sabe que este lugar agora tem uma influência poderosa, e, Deus nos abençoando, ele terá uma influência não apenas sobre esta cidade, mas sobre a Inglaterra em geral, pois agora empregamos a imprensa, bem como o púlpito, e certamente, eu diria,
Antes do fim do ano, mais de 200 mil de minhas produções serão espalhadas pela terra, palavras proferidas por meus lábios ou escritas por minha caneta. Mas como essa influência pode ser transformada em bem? Como a glória de Deus será promovida por ela? Somente por meio de oração incessante pelo Espírito Santo, invocando constantemente a influência do Espírito Santo sobre nós, queremos que ele repouse sobre cada página que é impressa e sobre cada palavra que é proferida. Sejamos então duplamente fervorosos em implorar ao Espírito Santo, para que ele venha e reconheça nossos labores, para que toda a igreja em geral possa ser revivida por meio disso, e não apenas nós, mas o mundo inteiro compartilhe do benefício. Então, para os ímpios, tenho esta palavra final a dizer. Tenham sempre cuidado com a forma como falam do Espírito Santo. Não sei o que é o pecado imperdoável, e não creio que qualquer homem o entenda, mas é algo como isto: aquele que falar uma palavra contra o Espírito Santo, nunca lhe será perdoado. Não sei o que isso significa, mas pise com cuidado. Há perigo, há um poço que nossa ignorância cobriu com areia, pise com cuidado. Você pode estar nele antes da próxima hora. Se houver alguma contenda em seu coração hoje, talvez você vá até a cervejaria e a esqueça. Talvez haja alguma voz falando em sua alma, e você a deixará de lado. Não digo que você estará resistindo ao Espírito Santo e cometendo pecado imperdoável, mas ele está em algum lugar lá. Tenha muito cuidado. Oh, não há crime na terra tão negro quanto o crime contra o Espírito Santo. Vocês podem blasfemar contra o Pai, e serão condenados por isso, a menos que se arrependam. Vocês podem blasfemar contra o Filho, e o inferno será a sua porção, a menos que sejam perdoados, mas blasfemem contra o Espírito Santo. E assim diz o Senhor: não há perdão, nem neste mundo nem no mundo vindouro. Eu não posso dizer o que é, eu não professo entendê-lo, mas aí está. É o sinal de perigo. Pare. Homem, pare. Se você desprezou o Espírito Santo, se você riu de suas revelações, e desprezou o que os cristãos chamam de sua influência, eu imploro, pare. Esta manhã, delibere seriamente. Talvez alguns de vocês tenham realmente cometido o pecado imperdoável, pare. Deixe o medo pará-lo, sente-se. Não dirija tão precipitadamente como você fez, Jeú. Ó, afrouxe suas rédeas. Você que é tão perdulário no pecado, você que proferiu palavras tão duras contra a Trindade, pare. Ah! Isso nos faz parar. Isso nos faz parar e dizer: eu não fiz isso talvez. Pensemos nisso, e em nenhum momento sufoquemos nem com as palavras nem com os atos de Deus, o Espírito Santo.